É que eu não posso ouvir besteira e ficar quieto. A liderança do governo veio aqui atacar o presidente Lula, falar que ele é mentiroso. Eu queria que ele mostrasse onde o presidente Lula mentiu. Primeiro, porque o presidente Lula sempre foi recebido no exterior pelos grandes chefes de Estado. Sempre ele teve muita respeitabilidade. Ele era o cara. Jamais foi para uma reunião do G20 e ficou perdido que nem o Bolsonaro ficou. Sempre teve interlocução, sempre foi respeitado. E o Brasil, na época do Lula, fazia uma política externa altiva e ativa. O Brasil articulava posições. Foi Lula que ajudou a criar os BRICS, a Unasul, foi Lula que ajudou a criar a CELAC, foi Lula que fez a integração da América do Sul e da América Latina, que ajudou a criar um banco dos BRICS, foi Lula que mediou muitos conflitos. Lula era respeitadíssimo e ainda é. Aliás, essa semana que vem, Lula fará uma viagem à Europa, convidado pela bancada da social-democracia do Parlamento Europeu e também convidado pelo Partido Social Democrata alemão, que ganhou as eleições na Alemanha. Vai se encontrar depois com a prefeita de Paris e vai receber um prêmio de coragem política da Politique Revista da França. Isso é muito importante. E depois estará na Espanha, em reunião com o PSOE, que hoje governa a Espanha. Qual é a visita que o Bolsonaro faz? Qual é chefe de Estado, liderança política que esse presidente visita? Nenhum, porque ninguém quer chegar perto dele. Ele é um ignorante, ele não quer aprender as coisas. Então, Lula sempre foi um grande líder. E os números do Brasil, na época de Lula, eram números positivos para o nosso meio ambiente, eram números positivos para a nossa economia, para a nossa área social. Repito aqui, o Bolsa Família, que vocês acabaram, que o Bolsonaro sempre criticou o Bolsa Família. Dizia que era um programa para vagabundo. Agora está criando um programa no lugar para tentar tirar vantagem eleitoral. O Bolsa Família, que ele dizia que era para vagabundo, o Bolsa Família, que ele acabou agora esse mês, foi um programa premiadíssimo internacionalmente, inclusive na Organização das Nações Unidas, como um dos melhores programas de renda do mundo. Então é isso. Contra dados, contra fatos, não tem argumento. E sobre a Petrobras, eu quero dizer o seguinte, a Petrobras nos nossos governos sempre deu lucro. Único ano, registrem isso, e vão lá buscar na Petrobras, único ano que teve um prejuízo e foi contábil, foi que a Price, foi 2014, porque a Pricewaterhouse, obrigada pela Lava Jato, obrigou a diretoria da Petrobras a fazer uma depreciação de ativos. O que é uma depreciação de ativos? Um bem que valia tanto, teve que ser baixado para tanto. Sabe para quê? Para o Moro justificar que teve roubo na Petrobras. Porque o Moro não encontrou nenhum contrato superfaturado. Todas as auditorias internas e externas da Petrobras mostram que os contratos não eram superfaturados. E aí, aqueles diretores ou gerentes que delataram e que assumiram que ganharam recursos das empreiteiras, são obrigados pelo Moro a envolver o PT, para poder liberar o recurso que eles tinham tirado da empreiteira. Quem tem que explicar de onde que saiu o recurso que esses diretores que delataram tiveram é o seu Sérgio Moro. São as empreiteiras, mas isso ele não fez. Por quê? Não, ele queria dizer que saiu da Petrobras. E aí causou um prejuízo operacional, um prejuízo contábil, não foi nem operacional. Todos os outros anos a Petrobras deu lucro. E nunca praticamos um preço escorchante da gasolina aqui, como vocês estão praticando. Sabe por quê? Porque conosco foi a extração do pré-sal. Foi Lula que fez a extração do pré-sal. Foi Lula que fez a cadeia produtiva do petróleo e gás, dando emprego a milhares de pessoas. Foi Lula que deu condições a ter gasolina barata. Foi Lula que colocou a Petrobras para investir. Ao contrário do que vocês dizem. E sabe por que o ataque do Moro e da Lava Jato foi em cima da Petrobras? Porque tinha que desmoralizar a empresa para entregar o nosso petróleo ao interesse estrangeiro. Os Estados Unidos fazem guerra por petróleo. Vão para cima do Golfo. Agora aqui não precisou fazer nada, não teve ninguém que dissesse não queremos entregar o nosso petróleo. O governo entregou de mão beijada. Aliás, o Moro entregou os segredos da Petrobras para os Estados Unidos. E eles vieram aqui e mudaram a legislação do pré-sal, tirando a Petrobras de operadora única. Foi por isso que fizeram essa armada em cima da Petrobras, não foi para combater corrupção, não. Foi para entregar o petróleo brasileiro. Foi para entregar o petróleo ao interesse americano. É por isso que hoje a gente tem gasolina em dólar. É por isso que hoje tem diesel em dólar. Tem o gás de cozinha também cotado em dólar. E quem está ganhando? Os investidores estrangeiros americanos.